Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, segunda-feira, dia 17 de novembro. Nós estamos na 33ª semana do Tempo Comum. E hoje nós vamos refletir o Evangelho de Lucas, no capítulo 18, dos versículos 35 ao 43, quando Jesus cura o cego de Jericó. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus estava passando por Jericó. Ele estava a caminho de Jerusalém, onde ele ia ser morto, crucificado e morto. E nós vemos essa cena do cego sentado à beira do caminho, sentado à beira da sociedade, sentado à beira da fé, né? Todas as vezes que na Bíblia coloca nessa posição, sentado à beira do caminho, quer dizer, está fora daquilo que deveria ser a essência da vida dele. E no caso dele aqui, a cegueira, um cego que estava sentado provavelmente esmolando, né? Com certeza o Evangelho de Marcos vai dizer para nós que dá um nome para esse cego, né? Bartimeu, que sentado à beira do caminho pedia esmolas. O Lucas não faz essa colocação, mas o que é importante aqui é saber que existia uma multidão acompanhando Jesus. E o cego, ouvindo o barulho, ficou sabendo que era Jesus. Então, de ouvir falar de Jesus, ele sabia quem é que estava passando por ali. Ele já tinha escutado falar de Jesus e ele sabia quem era Jesus. Jesus era o Messias, era o esperado, era o enviado de Deus para a salvação do seu povo. E esse grito que ele faz, né? Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É um grito que está no seu interior, na sua ânsia de realizar aquilo que ele mesmo diz, né? Que eu volte a enxergar. Na nossa caminhada, na nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs, quantas vezes nós não estamos como esse cego? Já caminhamos com Jesus, já tivemos uma vida de comum unidade com Ele, mas agora as vozes do mundo, os apelos daquilo que está ao nosso redor,
a dor, as facilidades, o dia a dia acabou nos afastando de Jesus, acabou colocando uma cegueira, uma venda nos nossos olhos e nós já não olhamos para Jesus do mesmo modo. Às vezes até vamos à missa, às vezes até participamos de momento, grupo de oração, terço, mas a nossa fé está vedada, os nossos olhos espirituais estão cegos para que nós possamos verdadeiramente ver e enxergar quem é Jesus. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é aquele que deu a sua vida para a nossa redenção, para a nossa salvação. E esse clamor que esse cego faz, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. É um clamor que nós precisamos fazer a cada dia da nossa vida. Porque no dia a dia nós vamos deixando as coisas do dia a dia, as dificuldades ou até as facilidades colocarem essa venda, essa cegueira nos nossos olhos. E para nós, que nós queremos a vida eterna com Ele, nós precisamos pedir a cada dia, Senhor, que eu volte a enxergar, que eu veja de novo, Senhor, que eu veja a maravilha que é a Tua presença, que eu veja tudo aquilo, Senhor, que o Senhor passou por amor a mim, por amor aos meus irmãos. Essa atitude do cego de clamar é uma atitude que todos nós precisamos ter. Quando? Sempre. Sempre, porque a cegueira espiritual, a nossa falta de fé vai colocando, né? A venda do comodismo, da autossuficiência em nossas vidas. E nós já não temos mais Jesus como meta, como direção, como finalidade da nossa vida. E vai dizer aqui, né, que Jesus, após realizar a cura nesse homem, né, Jesus fala, a tua fé te salvou. Então nós precisamos clamar a todo momento, Senhor, que eu veja de novo. Que a minha fé seja reacendida a cada dia. Que eu possa, pelo ouvir falar de Ti, Senhor, pela Tua palavra, pela contemplação dos mistérios da salvação que o Senhor nos deu, que eu volte, Senhor, que eu volte a enxergar de novo. Que eu possa, Senhor, seguir, né? Que Ele vai dizer aqui, que Ele ver de novo e seguir a Jesus, glorificando a Deus. Em todos os momentos da nossa vida, que essa cegueira seja retirada, seja curada de nós. E que pela nossa fé, pela nossa perseverança, nós possamos seguir Jesus, continuar seguindo Jesus, glorificando a Deus. E com a atitude da nossa vida, né? Dar o exemplo, porque vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Pelas maravilhas que Deus realizou, pelas maravilhas que Jesus realizou e realiza. Das nossas vidas, nós possamos ser um exemplo de fé, de comunhão com Deus, de perseverança, de permanecer naquilo, no caminho de verdade, de fé. E nós precisamos nos lembrar, né? O último versículo do Evangelho de ontem, do domingo, vai dizer para nós assim, permanecendo firmes que tereis ganho a vida. Então, nós precisamos, não importa quais são as situações que nós estamos vivendo, nós precisamos todo dia clamar, Senhor, tem piedade de mim, que eu volte a enxergar de novo e que eu permaneça, Senhor, firme na caminhada e na comunhão contigo. Que eu e você, meu irmão, minha irmã, possamos gritar, clamar a Jesus, que cure as nossas cegueiras e que nos ajude a permanecer firmes e fiéis nos seus ensinamentos e na sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.